Quem é Mimic em Five Nights at Freddy's? Mimic teve sua primeira aparição em Five Nights at Freddy's Secret Breach na DLC Ruin. Mimic apareceu como um vilão nos últimos segundos que ia acabar com o nosso protagonista, no caso, que era Cassie. E aí, depois disso, para nos salvar, a Roxanne, toda destruída, veio e tentou segurar o Mimic, mas do mesmo jeito ele ganhou, mas foi impedido porque não conseguiu fugir porque o elevador foi destruído pelo Gregory. Mas como o Mimic surgiu e quem é ele de verdade? Isso é a história que eu vou contar no vídeo de hoje. Quem é Mimic e como ele foi criado. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiramente, por incrível que pareça, o jogo de Secret of Mimic, que ainda vai lançar nesse ano de 2025, ainda se considera como o primeiro FNAF. Primeiro FNAF em questão de jogo pela história. Tipo, segundo vai ser primeiro o Mimic, porque o jogo do Mimic existiu primeiro. Depois vai ser o FNAF 4. Depois do FNAF 4 vai ser o FNAF Sister Location, que é o FNAF 5. Depois vai ser o FNAF 2. Depois vai ser o Five Nights at Freddy's 1. Depois o Five Nights at Freddy's 3. Depois o FNAF 6. Depois do FNAF 6 Ultimate Custom Night. Depois vai ser o Five Nights at Freddy's Happy Wanted 1. Depois vai ser o Secret Breach. Depois vai ser o Happy Wanted 2. E por último vai ser a DLC Secret Breach Ruin. E essa é a ordem cronológica em termos de história. Agora que já entendemos que o Secret of the Mimic é o primeiro FNAF, vamos entender a história e a origem do Mimic. Primeiro, todas as histórias baseadas desse vídeo vão ser do livro do Mimic e também algumas outras vão ser teorias. Mas lembrando, vai ser só uma teoria, não entenda como absoluta verdade, porque não temos a informação oficial do Scott Calton. Então vamos logo começar contando as histórias do livro do Mimic. A história do Mimic começa com ele sendo criado pelo Ed Murray para poder brincar com seu filho. Ed Murray tinha um filho que não tinha muitos amigos, então ele criou esse robô, esse animatrônico, para poder brincar com ele. E para eles se entenderem mais, ele botou a programação no Mimic para ele poder entender todo o movimento e copiar tudo que o filho dele fazia. E como o filho gostava de se fantasiar, Ed Murray criou diversas fantasias para o Mimic, para ele copiar. Um certo dia aconteceu um acidente em que o filho do Ed Murray estava brincando na rua até que veio um carro e ele acabou morrendo atropelado. E o Mimic copiou a mesma coisa que ele e continuou copiando até após a morte do garoto. E o pai, estressado da vida por o robô não proteger seu filho, ele começa a bater no Mimic. E como o Mimic tem a personalidade de copiar tudo que se faz, ele acabou aprendendo a violência. E foi assim que o Mimic se tornou violento. Mas depois que o filho do Ed Murray morreu, ele ficou tão abalado que decidiu vender todas as suas coisas, todas as suas fantasias do Mimic, todos os animatrônicos para Freddy's Entertainment, que ainda era uma empresa que ainda estava no comecinho, que estava sendo desenvolvida pelo Harry Emily e pelo William Afton. Depois de alguns anos, Ed Murray foi trabalhar na Freddy's Entertainment para a construção do Mega Pizza Plant. E o Mega Pizza Plant estava sendo construído embaixo do FNAF 6. Ou seja, eles precisavam tirar tudo lá e garantir que a estrutura estava segura para quando for construir o Mega Pizza Plant, a construção só não desabar por cima. Então, uma grande equipe de coletores foram lá para tirar e ajeitar as coisas do FNAF 6 e descobriram um Mimic que estava lá guardado por muito tempo. Depois disso, eles começaram a ligar o Mimic e mandaram ele tirar todas as coisas, tirar as caixas, tirar os destroços de animatrônico e tudo que for destroço, lixo, ele destruía lá. Aí a Freddy's Entertainment gostou tanto da ideia do Ed Murray de um robô copiar o outro, porque assim pouparia tempo e esforço de funcionários. Então eles começaram a religar as coisas até que o Mimic se lembrou da violência
E como ele se lembrou, ele começou a matar geral da equipe lá. Aí depois a Fred Entertainment só pensou, tipo, não, mano, todo mundo morreu aí no FNAF 6. Todo mundo morreu nesse incidente por causa do Mimic. Bora tampar esse buraco e construir logo Mega Pizza Plant por cima. Aí eles fizeram exatamente isso. Depois de alguns anos, a Fred Entertainment criou os Staff Bots, que são aqueles robôs do Security Breach, que sua função principal, de alguns, é ajudar alguns visitantes do Mega Pizza Plant que estão perdidos, que não sabem o tamanho do local e não sabem onde estão, e também ajudar na construção do Mega Pizza Plant, que depois do que aconteceu com o Mimic, eles que começaram a ajudar com tudo. Mas aí, antes disso tudo, estava lá a construção do Montgomery Gator. E lá na construção não era para ser o que hoje em dia é o Montgomery Gator, era para ser outra coisa, que estava sendo construída pela equipe do Edwin Murray, que estavam sendo responsáveis para construir o boliche do Bonnie, que antes de ser o Montgomery Gator, que nem conhecemos hoje em dia, era o boliche do Bonnie. Então eles estavam construindo, até que houve um incidente em um dos brinquedos e acabou matando um funcionário. E outro funcionário que tinha muita inveja do Edwin Murray acabou matando ele também em um dos brinquedos do local. E acabou que esse foi o fim do Edwin Murray. Mas aí o funcionário que matou Edwin Murray, depois de um tempo, voltou lá para ver se o cara ainda estava vivo. E acabou que ele também teve seu túmulo no mesmo local. Depois da Fastman Entertainment perceber que 3 pessoas morreram lá, cancelaram o projeto do Bonnie, do boliche, que eu não sei qual é o nome, nem pergunte qual é, e construíram logo por cima o Montgomery Gator. Então é isso que temos da história do Mimic por enquanto. E agora esperamos até o dia que vai lançar o jogo do Mimic, que a data oficial que temos no último trailer do Mimic é dia 13/6/2025, ou seja, esse ano. No dia desse lançamento do jogo podemos ter mais informações sobre o Mimic, mas por enquanto é tudo isso que temos. Deixa o like, se inscreva no canal se gostou da teoria, e se você tem uma opinião diferente, manda nos comentários. E é isso, valeu, falou, fui!